Bem-vindos aqui ao canal Quem Sabe, meu nome é Marcos Mendonça. Facebook, Instagram, WhatsApp estiveram fora do ar essa semana. Nós estamos agora, início de outubro de 2021. Eu demorei um pouquinho para falar um pouco mais detalhado sobre isso. Por quê? Porque eu queria coletar informações. Na hora do calor da novidade, do calor da notícia, você às vezes não tem informação precisa, você não tem informação detalhada do que realmente pode ter acontecido ou não e das possíveis hipóteses e realidades dentro do ramo de informática. Meu nome é Marcos Mendonça, eu tenho mais de 35 anos na área de TI, dentre elas 20 anos em infraestrutura e redes, ou seja, tenho bastante conhecimento sobre isso para poder falar sobre esse assunto. Bom, vamos lá. Segundo o Facebook, que é a mesma empresa que controla o Instagram, que é a mesma empresa que controla o WhatsApp, ocorreu um problema dentro da rede deles de configuração. Ou seja, eles dizem que perderam o DNS. O que significa DNS no final das contas? DNS, na realidade, é Domain Name Server. O que significa Domain Name Server? Já falei até uma época que aconteceu um problema parecido com esse, há um tempo atrás, estava explicando sobre isso e vou explicar novamente. Vamos dizer, quando você entra na internet, você, por exemplo, vai chegar num site chamado globo.com ou jovempan.com, prefiro mais jovempan.com, o que acontece? Você vai e faz a seguinte coisa. Você digita no teu browser, né? www.jovempan.com.br. Quando isso é jogado para a rede, ou seja, esse pacote vai para a rede efetivamente, trafega até um roteador, ou seja, é um aparelhinho, tá? Você tem na sua casa um roteador. Ele é um aparelhinho que define rotas. E essas rotas, ele acaba lendo um dicionário de dados. O que esse dicionário de dados é? É o DNS, na realidade, tá? Esse dicionário de dados é que ele faz. Quando ele recebe em Jovem Pan. Ele vai lá no dicionário de dados e descobre quem é a Jovem Pan. A Jovem Pan, a identidade da Jovem Pan é 200.204.13.4. Uau! Então já sei onde fica a Jovem Pan. Aí ele manda pela internet ou pela rede, pelo tráfego de rede, até chegar ao servidor da Jovem Pan, ou aquele servidor que armazena o site da Jovem Pan. Quando chega lá, o site da Jovem Pan diz: olha, eu estou recebendo uma comunicação da casa do Marcos. Perfeito, a casa do Marcos, qual é o endereço de origem dele? É 210, 20, 30, 40. Então a Jovem Pan sabe como enviar de volta. Então o DNS, na realidade, dá nome aos bois. Se a gente for chegar a um termo prático, ele dá nome aos bois. Então o que acontece? No momento que você dá esse nome aos bois, você consegue fazer o tráfego de rede fluir. E através dos roteadores que trafegam na internet, eu consigo chegar de um ponto ao outro e ir de volta. Assim funciona a rede. Ou seja, sem um servidor de DNS, você não consegue trafegar na rede. Você não consegue chegar a lugar nenhum. É fato. É fato evidente. Você não chega a lugar nenhum sem um servidor de internet. Sem um DNS. Então, o que ocorre? Com a perda do DNS, ou seja, com a perda do DNS do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, normalmente quando você manda aí, procure o facebook.com, vai chegar no seu roteador, ele vai procurar no dicionário e vai descobrir naquele dicionário que facebook.com não estaria lá, entre aspas, ou não estaria publicado. Ele não estando publicado, o que acontece? Ele não sabe para onde ir. Ele não sabe qual é o endereço de IP, ou seja, o Facebook está no ar, mas ele não sabe onde está o Facebook. Tá? É basicamente isso. Só que, convenhamos, tá? Já aconteceu isso? Já aconteceu isso, mas foi global. Não foi apenas com o Facebook. Foi em diversos sites de diversos países
que uma vez nós tivemos uma perda de internet. Mesmo assim, você tem uma coisa em TI, e isso é padrão, chama-se redundância. Se um servidor de DNS cai, o outro atende. Ele tem uma cópia daquele dicionário de dados. E se aquele ali não tem, o outro que tem a cópia tem. E assim sucessivamente. No mundo, você tem diversos servidores de DNS. O que pode acontecer, vamos dizer, nós temos um DNS central no Brasil. É responsável por comunicar com DNS externos, né? Podemos assim dizer. Então, os nossos DNS de empresas, eles se comunicam com esse DNS central, uma forma simplificada de você entender. E esse DNS central se comunica com os DNS de outros países, que também se comunicam com os DNS das empresas e das cidades. Se por um motivo o nosso DNS central do Brasil cair, nós perdemos nossa internet Brasil. Mas imagina um colapso mundial de DNS. A não ser que, o que pode ter acontecido também? O erro de DNS deles não foi a perda do nome, mas sim o erro de endereço. Lembra que no início eu falei que o DNS ele transforma o nome num endereço numérico? Se eu colocar um endereço numérico não existente, o DNS vai tentar mandar para mim por um endereço que não existe. Os DNS estão funcionando, a gente está navegando normalmente na internet, mas você está mandando por um endereço que literalmente não existe. Bom, pode ser isso? Pode. Mas é um erro muito estúpido por uma empresa muito grande. Então, eu, sinceramente, em todos os meus anos de TI, eu descartaria muito. Seria uma coisa muito infantil por parte do Facebook, WhatsApp, Instagram, um erro de DNS. É infantil demais. Falo sério e abertamente. É infantil demais. Bom, partirmos para uma outra coisa. Erro de rota. Tá? Dentro da internet, você traça o caminho para chegar ao seu servidor. Se as rotas estiverem com algum problema, por exemplo, eu posso... com o roteador, o que ele faz? Ele traça a menor rota de um ponto ao outro. O que pode acontecer, e isso é um erro muito grave, é que você, em vez de traçar a menor rota, você traça a maior rota. E você cai numa coisa chamada timeout. Tá? Você já deve ter dito, essa página não consegue ser aberta, ou de vez em quando ela demora para ser aberta. Porque ela pode estar caindo numa coisa chamada timeout, ou seja, o tempo esgotou. Existe um tempo mínimo, existe um tempo máximo para que você abra uma página. Quando você cai em timeout, significa o quê? Que você extrapolou esse tempo máximo. Você extrapolou esse tempo de gerar essa página. Então, nesse momento, você acabou passando do limite. Então, se passou do limite, o teu browser, ou seja, o teu navegador de internet, ele simplesmente interrompe a tentativa de comunicação e te avisa, não consigo achar. Então, um dos motivos pelo qual o Facebook, o Instagram, o WhatsApp disseram que houve o problema é que houve um problema desse tipo. Você estava trafegando por uma rota muito maior. Mas para isso acontecer, você tem que ter feito algo muito, muito sério dentro da tua configuração de rede. Inclusive, chegou a ser levantado, eu ouvindo para os jornalistas falando, que dentro da própria rede interna deles, eles não estavam se comunicando. Olha, em mais de 35 anos de TI eu nunca vi isso. Eu já vi sim, você partir um cabo de rede e você não conseguiu, ou queimar o que a gente chama de switch, que são aparelhos internos dentro da empresa que fazem a comunicação da rede interna. Tá? Se você olhar o teu roteador atrás, você vai ver um monte de entradinhas de cabo de rede. Aquilo ali funciona como um switch. O switch basicamente é aquilo. Eu plugo vários cabos de rede num aparelho e esse aparelho se comunica dentro da minha rede interna. Ou pelo Wi-Fi. O Wi-Fi também faz parte da sua rede interna. Então, para que você não se comunique internamente dentro da sua própria rede, um desses aparelhos tem que estar queimado. Tem que estar com algum problema muito sério, ou seja, você não vai conseguir trabalhar com ele. Vocês acreditam fielmente que o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, no porte que eles têm, uma empresa que são mais de 100 bilhões de dólares de valor,
né? Só do Zuckerberg lá, ele tem, se não me engano, ele tinha, né, até ele perdeu 6 bilhões nessa brincadeira, ele tinha 118 bilhões de dólares de conta pessoal. Você imagina quanto vale o Facebook, Instagram e WhatsApp juntos? Eu acredito que seja uma empresa de trilhão já. Você acredita mesmo que ele não conseguiria acessar a rede interna? Eu acho outra balela. Literalmente eu acho outra balela. Isso não cai nas graças de um técnico de TI, cara. Não cai, não cai. Mas vamos lá, vamos mais adiante ainda. Eu acredito fielmente num ataque de denial of service. O que é denial of service? É um erro de negação de serviço. Deixa eu explicar para vocês em cima o que é. Se eu tenho uma garrafa que tem um gargalozinho pequenininho e coloco 2, 3, 4 grãos ali dentro, o que vai acontecer? Os 4 grãos vão cair dentro da garrafa, porque passam pelo gargalo. Mas se eu colocar 1 milhão de grãos ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Vai entupir ao ponto da garrafa, a ponta da garrafa não conseguir fazer com que os grãos entrem, de tal forma que entupiu. Isso é um erro de denial of service. Eu entupo a rede de tal forma que ela cai. Isso chama-se ataque cibernético. É um tipo de ataque cibernético. O hacker não precisa necessariamente entrar na sua rede ou roubar seus dados. Ele não precisa estar simplesmente fazendo isso. Ele pode simplesmente querer derrubar o seu serviço. E no derrubar o seu serviço, ele acaba estragando o seu negócio. Então, por exemplo, sites como o da ANS, aqui no Brasil, né, a Agência Nacional de Saúde e Seguridade Social, que é a que cuida dos planos de saúde, toda hora está tendo ataque de denial of service. Mas eles têm firewalls que bloqueiam, ou seja, tem paredes, aparelhos específicos que bloqueiam esse tipo de ataque. Mas caem assim mesmo. Podem atravessar o firewall. Algum determinado tipo de falha no firewall pode gerar um ataque desse tipo. Volto a frisar. Facebook, Instagram, WhatsApp, cair num erro de denial of service, mas é o que é mais certo de ter acontecido. Eu não acredito no erro de DNS, não acredito mesmo, é uma falha muito grotesca e é uma falha muito infantil. Não acredito nesse esquema que eles falaram, deles não estarem conseguindo acessar a rede interna. Isso é outra falha grotesca, porque onde está a redundância nisso? Eu acredito mais num ataque, sim, de denial of service, só que, pelas leis americanas, se eu tiver tido um ataque desse tipo, eu sou obrigado a informar internamente nos órgãos competentes que eu tive um ataque, eu sofri um ataque. Você imagina para uma empresa do tamanho do Facebook, WhatsApp, no Instagram, que tem milhões, bilhões de usuários pelo mundo, informar que eles sofreram ataques e o ataque conseguiu surtir efeito? O que isso faria para a imagem deles? Não arranha. Isso abre um buraco dentro da empresa, ou seja, abre um buraco dentro da imagem que a empresa tem. Então, na verdade, tem muita coisa que ser apurada, mas a minha opinião é desse fato. Por isso eu tive que estudar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, para tentar botar na mente o que pode estar acontecendo. Porque é muito difícil você imaginar infantilidades gerando um problema de 6, 7 horas. Você tem como, por exemplo, se eu errar na configuração de DNS, eu rapidinho troco, eu volto atrás e continuo. Vai levar um tempo replicando pelo mundo? Vai. Mas não fica, o serviço não vai ficar parado. Eu tenho backups disso. Se eu tenho um problema de rede interna, alguma coisa, eu troco o aparelho e volto a funcionar. Eu tenho backups disso. Empresas pequenas de médio porte, empresas de grande porte dentro do Brasil têm backups disso. Eu sempre trabalhei com redundância. Eu já fui gerente de informática, eu já fui coordenador de infraestrutura de multinacionais. Cara, não tem isso. Não existe. Então, eu considero muito forte um ataque de negação de serviço, denial of service. Podem tentar me convencer de qualquer outra coisa, mas eu considero um ataque de denial of service. Bom, eu só queria explicar um pouco mais para vocês o que teria sido esse problema do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. E as
prováveis coisas que poderiam ter acontecido para que esse problema tivesse acontecido. Tá? Tudo é conjectura, a gente não está lá na empresa para ter certeza. Não adianta eu chegar lá, é isso que aconteceu. Ninguém vai poder dizer. Se eles não disserem, você não vai saber. Tá? Isso uma empresa pode esconder muito bem. E lembrem de uma coisa: se hoje caísse, você teria condições de viver no mundo atual? Vocês experimentaram 6 horas de apagão. Vai ter um novo vídeo agora, falando um pouquinho dos tempos atrás, como é que era, como é que funcionava. E hoje a nossa dependência é digital. Ficamos por aqui. Marcos Mendonça falou, falando e vai falar sempre para trazer para vocês cultura, conhecimento, curiosidades e fatos para que você seja bem informado, para que você seja culto. Cultura é saber. E saber faz de você um cidadão. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.